Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com a professora Lauradi Figueiredo. Ela que é professora de Direito Processual Penal, de Direito do Consumidor e Ética Profissional. Ela também é professora e coordenadora dos cursos preparatórios para a OAB e cursos de pós-graduação e também advogada. Bom, o tema das aulas da professora aqui na TV Justiça, no Saber Direito, foi Ética Profissional. É o curso aula 1, inscrição na OAB, 2, Direitos do Advogado, aula 3, Honorários Advocatícios, 4, Incompatibilidade e Impedimentos, um tema também bastante interessante já dentro, né, um subtema, né, professor, bastante interessante, Processo Administrativo Disciplinar. Bom, eu disse que é um tema interessante, mas todo esse tema em si, o estatuto e o curso Ética Profissional eu considero muito relevante, porque é por ali que o profissional já tem esse primeiro contato com o dever dele, como dizia Rui Barbosa em sua carta, né, esse dever do advogado. E aí a primeira pergunta que eu lhe faço, justamente nesse contexto, é as instituições hoje, as faculdades, elas preparam o aluno e o futuro advogado com relação a essa ética? A pergunta não é fácil de ser respondida, hein, Mac? Antes eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e, mais do que isso, dizer que foi um prazer poder compartilhar com toda a equipe aqui do Saber Direito nesses momentos da gravação das nossas aulas. Eu acredito que os cursos de Direito esclarecem sobre o tema. Falam, sim, sobre ética no seu aspecto geral, deontológico e profissional, até porque é uma disciplina cobrada e importante para a aprovação desses bacharéis e desses acadêmicos de direito agora na prova da OAB, para o ingresso na carreira. Mas, na minha opinião, a importância da ética, não só na advocacia, mas da postura ética para a vida de qualquer pessoa, não é colocada com a ênfase que deveria, não só no curso de Direito, mas em todos os cursos. Estaria mais para o marco do conhecimento e da teoria do que na prática, é isso? Eu acredito que sim, mas mais do que isso. Falar em ética e exigir comportamentos éticos gera um conflito de interesses, um verdadeiro choque de valores. Quando a gente pensa num país com esse histórico em que levar vantagem é a premissa, sim. E não estou falando só do advogado, né? A famosa lei de Gerson, fica difícil você cobrar ética. Em todas as profissões. Ficaria muito mais fácil você contratar um médico, um engenheiro, um advogado, ter um amigo, casar, se você tivesse esse comportamento ético como premissa. Naquele dado tempo para aquela sociedade e para aquelas pessoas. Porque falar em ética é falar em moral. A senhora disse... você disse sobre a prova. E a prova da OAB, ela sempre exige ou isso é aleatório? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou a OAB ela tem essa preocupação de fazer com que o candidato realmente se debruce a conhecer melhor esse tema? Não tenha dúvida. O exame de ordem exige e vem exigindo ao longo dos anos a presença dessa disciplina. Na verdade, até com um aumento da possibilidade de questões, quando o último provimento atribuiu até 15% da prova para ética profissional e direitos humanos. Nós tivemos um exame de ordem no ano passado com 12 questões sobre ética profissional, quando a média de questões por disciplina é de 10. Então, a OAB valoriza sim e preocupa-se com essa necessidade. Para o ingresso na carreira, ele tem que pelo menos conhecer quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, para poder exercer
bem a profissão. Tá, foram quantas questões? Já chegamos a ter 12 questões, tá, considerando o provimento que atribuiu até 15% da prova para ética e humanos, e direitos humanos. E você... A média de 10 questões, como direito civil, direito do trabalho, enfim, como qualquer outra disciplina. Mas você tem aí um parâmetro de acertos? Ou seja, daí dá para avaliar melhor os candidatos, né? Se realmente... Ou não tem esse dado? Não, na verdade tem, porque a gente conta com uma vantagem, mas para este momento da aprovação. Não para atuação efetiva, na prática. Como o conteúdo de ética fica focado na Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, no Código de Ética, Regulamento Geral e alguns provimentos e resoluções, comparado ao conteúdo de direito constitucional ou direito civil, por exemplo, é infinitamente menor. É mesmo? Esses regramentos todos não representam a metade do conteúdo de direito civil ou de direito penal. O que leva aos candidatos a se dedicar mesmo aos estudos dessa disciplina para adquirir a pontuação necessária e a aprovação na prova da OAB. Mas, voltando àquela sua primeira pergunta, será que as faculdades realmente preparam e valorizam a ética para a atuação profissional? Aí acho que não. Ela é importante para a gente passar na prova da OAB, mas será que os candidatos aprovados vão aplicar estes princípios que nós trabalhamos aqui nas aulas, no curso de ética profissional, no exercício da atividade, efetivamente? Bem, estou conversando com a professora Lauradi Figueiredo, ela que ao longo desta semana ministrou o curso Ética Profissional. Lembro que você pode participar do programa por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Lauradi Figueiredo, ela que ao longo da semana ministrou o curso Ética Profissional. Lembro que você pode assistir ao Saber Direito Debate no canal da TV Justiça, na internet, no endereço www.youtube.com/Saber Direito Debate. Bem, professora Lauradi, nós falamos ainda sobre a ética, que é o tema do seu curso ministrado no Saber Direito na TV Justiça. E eu gostaria de saber sobre justamente os honorários. Aí fica sempre aquela dúvida, bom, é tantos por cento? Depende da causa? Eu posso combinar com o advogado ou o cliente, ou o advogado pode combinar com o cliente? Como é que é isso? Essa cobrança, essa cobrança de honorários exige um critério e a palavra-chave é a moderação. Nós trabalhamos isso com ênfase no nosso curso na aula de honorários. Então, honorários abusivos, excessivos, são sempre vedados. Você me pergunta sobre percentual de cobrança e valores específicos para cobrança. O que leva-se em consideração, né? O que o advogado deve observar para estabelecer esse valor? O valor da causa é um fator a ser considerado? Sem dúvida. O local de execução de serviços? Também. Eu sou advogada em São Paulo, sou contratada para defender os interesses de um cliente aqui em Brasília, devo considerar esse deslocamento. O renome do profissional? Sem dúvida. É um fator que vai ser levado em consideração. Entre outros, o Código de Ética traz, então, algumas diretrizes para que o advogado possa estabelecer essas bases. Mas a tabela da OAB, os conselhos seccionais em cada uma das unidades da federação, tem valores mínimos abaixo dos quais os advogados não podem cobrar. Não tem um teto máximo, mas tem um valor mínimo. O teto máximo existe, porque se o meu critério é moderação, os honorários excessivos são abusivos e, portanto, inadmitidos. Qual seria o teto? Seria o valor que todos os advogados usualmente cobram para aquele tipo de serviço prestado e todos os advogados que estão naquele mesmo patamar, digamos. Eu dei exemplo, advogados inscritos há 10 anos, advogados recém-inscritos, tem uma justificativa aí.
para cobrar mais ou menos. Tá, isso dentro da seccional, da própria um parâmetro da seccional, é isso? A tabela é fixada pelo Conselho Seccional. Porque talvez a realidade de Brasília não seria a mesma de algum outro estado e vice-versa. Com toda certeza. É competência atribuída pelo Estatuto para os conselhos seccionais fixar tais valores. Essa questão dos honorários é sempre uma dúvida. Alguns falam assim, não, é 20%, pode ir lá que o máximo é 20%. E não necessariamente, e nem sempre quando o cliente chega, ele vai se deparar com essa realidade dos 20%. Né? E isso também tem uma variação com relação à causa, por exemplo, se é penal, se é uma outra questão ou não. Existem algumas... É nesse mesmo parâmetro da seccional. Existem algumas áreas de atuação que, em geral, os advogados cobram em percentuais do proveito obtido com a causa, com a demanda, no resultado favorável. Um exemplo disso é o direito trabalhista e previdenciário. Então, em relação ao proveito que o cliente obtém com a ação, o advogado recebe um percentual. E é justamente nesses casos, Rimac, que os advogados exageram na cobrança, né? Porque como o cliente não pagou os honorários antes, eu avanço um pouquinho no farol, né, nesse sinal, e se eu poderia cobrar até 30%, cobro 50%, porque só vou receber anos depois, no final, né, no trânsito em julgado da sentença. O que é um equívoco. É um contrato de risco, é um contrato fundado no sucesso da demanda, que exige a sentença com o trânsito em julgado, e foi uma opção do profissional. Ele aceitou esse contrato para receber os honorários lá no final. Poderia não ter aceito. Agora, não é porque só vai receber no final que se justifica a cobrança abusiva. Qual a sua opção pelo direito? Foi essa mesmo a sua escolha? Pronto, acabou, não tinha outra disciplina? Não tinha outra profissão? Na época do meu vestibular? Não. Eu acho que, como todo vestibulando, eu não tinha uma certeza sobre a carreira escolhida. Acho que é um momento difícil, um momento em que nós não temos a maturidade suficiente para entender que essa atividade é a que vai prover o seu sustento, da sua família, com a qual você vai lidar todos os dias e que você precisa se realizar. Por mais que a gente conheça uma ou outra profissão, a gente não entende, né, com profundidade para tomar uma escolha, para ter essa escolha consciente aos 17, 18 anos de idade. Entrei na faculdade com 17 e quem escolheu a minha profissão foi minha mãe, que analisou não, né, que conhecia profundamente o meu perfil, a minha personalidade, falou, acho que você deve fazer direito. E hoje eu tenho total certeza de que os filhos devem escutar as mães e os pais, porque foi uma escolha feita por ela, mas muito acertada. Eu estou muito feliz. Pelo visto, então, ela acertou. Mas aí você está seguindo essa tradição agora? De passar isso adiante? Meus filhos dizem que sim, viu, Rimac? O meu filho mais velho, Bruno, faz direito, e o mais novo, André, faz administração. Então, veja que não são os dois da área jurídica. Mas foi você que traçou o perfil, olha, você vai ser administrador e você vai trabalhar comigo. Eles vão responder assistindo ao nosso programa, é verdade, ele está certo. Nas nossas conversas mais informais, eles dizem que sim, que fui eu que escolhi, mantendo a tradição da vovó. Mas eu acho que eles estão felizes. Claro que eles vão poder responder essa sua pergunta melhor do que eu. Mas eu acho que eles estão felizes, cada qual na faculdade que escolheu, fazendo direito, fazendo administração, os dois nos estágios respectivos, e vão se formar nesse ano, ambos. Então, acho que se não fosse uma boa escolha, seja dele, seja da mãe, teriam desistido ou teriam optado por um outro curso, enfim. Ficaram firmes. Agora, se no ano que vem iniciarem um outro curso, aí a culpa é sua. E você sabe que, só para frisar essa possível influência, as minhas noras, a namorada do Bruno, Juliana, faz direito, e a namorada do André, a Maíra, também faz direito.
Não sei quem influenciou, viu, Rimac? Mas o fato é que eu acho que elas estão felizes também. Esperamos, né? É isso. Bem, nós vamos a mais um rápido intervalo. Em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Lauradi Figueiredo. E lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para o saberdireito@stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Lauradi Figueiredo. O tema dela aqui no Saber Direito, nas aulas, ética profissional. Professora, qual foi assim, o que lhe atraiu justamente para esse tema? Né? Afinal de contas, pelo seu currículo, professora de Direito Processual Penal, Direito do Consumidor, e aí vem esse que é ética profissional. O que lhe atraiu? Acho que num primeiro momento a necessidade de ser uma profissional ética. Acho que foi uma cobrança interna e da parte do meu pai, que teve aí ao longo da vida experiências ruins com advogados pouco éticos. Então acho que tinha sim uma necessidade de provar que podem existir advogados éticos. E me chamou a atenção um curso de ética profissional com vários temas, mais ou menos nos moldes do que fizemos aqui no Saber Direito, ministrado pelos membros do Tribunal de Ética de São Paulo, a turma 1 do tribunal. Foi uma única turma esse curso e me chamou a atenção. Eu realizei esse curso e o presidente do tribunal à época, Dr. Robson Baroni, presidente do Tribunal de Ética turma 1 de São Paulo, me convidou, dado o meu interesse pelo tema, a trabalhar com ele, assessorá-lo nas suas palestras, para aprofundar os meus conhecimentos após a conclusão do curso. E assim eu fiz. A partir desse momento, passei a conhecer o tribunal de uma outra forma, me tornei assessora do tribunal, assessorei a presidência do tribunal em São Paulo. Hoje sou membro do tribunal, mas afastada por fazer a defesa de alguns advogados no tribunal também, como advogada constituída. E a partir daí, aulas e palestras sobre essa disciplina foram surgindo naturalmente. E eu me apaixonei pelo tema. É grande o número de advogados denunciados, não é isso? Eu não sei se seria o caso aqui nas seccionais ou até na OAB Nacional, dado que você está na de São Paulo, né? Na seccional São Paulo. O volume de processos é grande. São muitas turmas. Há uma descentralização do Tribunal de Ética em São Paulo, com turmas na capital, turmas no interior e turmas na região do litoral. Mais perto, eu não tenho esse número preciso hoje, mais perto do número de advogados inscritos, esse número de processos disciplinares, de advogados representados, é pequeno. O fato é que quando você pensa em ética, você não quer nenhum processo, né? Essa é que é a verdade. Mas a gente tem que lembrar aqui que alguns advogados são representados e respondem aos processos disciplinares por desconhecimento das regras. Também acontece. Não é só a má-fé, portanto, a intenção de lesar o cliente, a prática de infração consciente que leva à instauração do processo disciplinar. Eu acompanhei alguns casos em que o advogado comete a infração sem saber que está cometendo. Eu defendi uma advogada no tribunal há alguns anos, o namorado dela fazia direito. E ela foi elaborar um anúncio do seu escritório. Ela advogada, ele acadêmico de direito. E ele, então, deu os seus palpites, enfim, as suas sugestões para aquele anúncio, inserindo uma série de informações que não são admitidas. Ele não conhecia as regras de publicidade, ela também não, e o anúncio foi publicado. Esse anúncio foi levado ao conhecimento da OAB e ela respondeu ao processo disciplinar por violar as regras de publicidade, sem conhecer que estava violando. Então, não houve, nesse caso, a intenção, o dolo, a má-fé
da advogada que queria, de alguma maneira, levar vantagem com aquele anúncio. Ela realmente não sabia. Agora, como é que são, normalmente, o cliente, a OAB, no caso, ela tem que ser provocada ou ela mesma pode verificar, fiscalizar, acompanhar essas situações? Ou o cliente é que tem que ir denunciar, ou ele também pode, ou outro, né, colega de profissão é que pode fazer? Como é que é essa? De todas essas formas. Todas as formas. Perfeito. A OAB de ofício, tendo notícia da infração, pode requerer a instauração do processo disciplinar. Um advogado verificando a conduta antiética do colega pode representá-lo. O cliente, considerando que o advogado violou algum preceito ético estatutário, também pode oferecer a representação. Então, provocada ou de ofício, a ordem recebe esta informação e verificando que realmente a pessoa representada é inscrita na ordem e o fato narrado pode configurar, ao menos em tese, uma infração, o processo é instaurado. E aí pode ser encerrado ali ou, digamos, não sei se esse seria o termo ideal, mas subir para a nacional. Há uma possibilidade de encerramento prévio deste processo quando o advogado apresenta a sua defesa prévia e o relator do processo verifica que não há nenhuma justificativa para o prosseguimento do feito. Então, é exarado um parecer opinativo que, se acatado pelo presidente do Conselho Seccional, encerra-se tudo nesse momento. Não há nem o julgamento de mérito, a fase de instrução, a sentença nesse processo no tribunal. Se o processo tem prosseguimento, porque se verifica, se vislumbra a possibilidade da ocorrência de uma infração, ao menos em tese, Sim. Aquela sentença proferida no Tribunal de Ética é passível de recurso para o próprio Conselho Seccional, órgão colegiado, e desta decisão do Conselho Seccional para o Conselho Federal. Bem, nós vamos aqui para as indicações de literatura. Bem, começar com esse, comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. Para quem que você indica esse livro? Esse livro, Rimac, é um livro denso para quem quer entender o Estatuto da OAB. É um livro do professor Paulo Luiz Neto Lobo, para quem gosta da disciplina e para quem quer estudar com mais profundidade a Lei 8.906 de 94. Não é um livro para quem quer uma leitura rápida, para iniciar o exercício da atividade profissional, porque também não traz as regras, não faz os comentários ao Código de Ética, só o Estatuto. Mas é uma excelente obra que eu recomendo e faço a leitura frequentemente. Bem, esse aqui, Ética Profissional, para aprender direito. Essa é uma obra minha, voltada para todos os interessados em aprender tudo sobre ética, tanto as regras estatutárias da Lei 8.906 de 94, quanto do Código de Ética e Disciplina. Todos esses temas que nós trabalhamos aqui no curso sobre ética profissional estão destacados nessa obra, com indicação de pontos importantes, resumo, voltando os nossos olhos para quem quer aprender, mas para quem quer também fazer o exame de ordem ou algum outro concurso público que inclua esta disciplina. Há poucos anos, há alguns anos em São Paulo, o concurso para procurador do Estado incluiu ética nas suas questões. E nós, então, inserimos aí um capítulo mais voltado para as questões de advocacia pública, para esses concursos que exigem a ética voltada ao Estatuto e ao Código de Ética. Só para eu fazer uma correção aqui, não chega a ser. Para aprender direito é a série. Isso, não é isso? É uma série, é verdade. O título do livro é Ética Profissional, da professora Laura D. Figueiredo. Mas você também tem um outro trabalho, né? Publicado. Tem um outro trabalho que é o Estatuto da OAB
comentado artigo por artigo e o Código de Ética também comentado artigo por artigo. No outro formato, falando sobre os mesmos temas, na legislação comentada, mas esse livro está esgotado e este livro que nós mostramos de ética profissional foi atualizado em outubro de 2011. Então, todas as alterações no estatuto, todos os ajustes aí foram feitos no ano passado, está prontinho para quem precisa aprender rápido para passar nos concursos. Tá aí a dica da professora Lauradi Figueiredo, a quem eu agradeço pela presença aqui no nosso programa Saber Direito Debate. Lembro que você pode participar por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.